Boa tarde! Seja muito bem-vindo aqui Fazer Cachoeirinha. Eu sou a Ana Paula e já vou te pedir, te inscreve no canal Pode Café Podcast no YouTube para ter acesso aos nossos conteúdos, tá? O nosso podcast é só sobre cachoeirinha, então a gente traz empreendedores, prestadores de serviço, personalidades daqui da cidade para baterem um papo com a gente. Então, se tu quer ter acesso a esse conteúdo, vai lá na playlist O Que Fazer Cachoeirinha dentro do canal Pode Café para ter acesso, tá? Também me segue no Instagram, @o que fazer cachoeirinha, para saber quem é o nosso próximo convidado, ter acesso aos nossos cortes e também saber o que está rolando na cidade, tá? Agora eu vou falar dos nossos patrocinadores, né? Eu vou falar primeiro do nosso patrocinador oficial, que é a Sonido Produtora, que é aqui esse estúdio onde a gente grava os nossos podcasts, né? Fica aqui em Cachoeirinha mesmo. E, então, se tu tem interesse talvez em gravar o teu próprio podcast, tu pode falar com os guris ali no Instagram. O Instagram deles é @sonidoproduce, com T mudo no final. E aí reservar um horário para gravar o teu próprio podcast, tá? E aí também vou falar agora do nosso patrocinador, que é a Cassol, né? Não sei se tu já conhece a Cassol, mas a Cassol tem mais de 25 lojas e tem uma aqui em Cachoeirinha. E a Cassol tem tudo, né? Tudo para tua casa. Construção, reforma, decoração, eletro, tudo para transformar a tua casa no lar que você imagina, né? Então, lá tu vai ter acesso a vários produtos, né? Eles também são pet friendly, então tu pode chegar lá com o teu pet, se tá passeando na rua com o teu cachorrinho, já entra direto lá na Cassol, que não vai ter problema nenhum, tá? E também tem o cartão Cassol, que tu pode parcelar em até 30 vezes. Então, tu vai lá, vai parcelar em 30 vezes, a tua parcela vai ficar bem pequenininha, nem vai sentir e vai estar com a tua casa linda, tá? Então, dá uma olhadinha lá no Instagram deles, é @cassolcenterlar, para te conhecer mais, tá? Então, sem mais enrolação, né? Como eu sempre digo, sem mais delongas, vou falar com quem que eu tô aqui hoje. Hoje eu tô aqui com a Paula Tamara, que é uma cachoeirinhense, né, Paula? Ela é mãe da Antônia, de 3 anos e meio, e ela é empreendedora na área de desenvolvimento humano, né, Paula? E ela trabalha ajudando mulheres a darem esse passo no empreendedorismo, né? Isso. Então, muito obrigada por estar com a gente aqui hoje, por ter aceitado o meu convite. Amei o convite, amei o espaço aqui, né? Cheguei aqui, me encantei que bom. com esse espaço em Cachoeirinha. Muito feliz de estar aqui falando um pouquinho pro pessoal de Cachoeirinha. Que show, obrigada. Não sei se vamos começar, geralmente eu falo assim, começar contando a tua trajetória, como é que tu chegou, assim, aonde tu está hoje, né? Como é que tu teve essa ideia de começar nessa área, assim? Legal. Eu digo que eu era uma CLT de carteirinha, né? Eu adorava a segurança. A segurança do meu trabalho. Eu era aquela que ia almoçar de crachá no peito. Eu sou um pouco assim também. Muito orgulho de fazer parte. Eu nunca pensei em empreender, não tenho esse histórico de empreendedorismo na família, né? E então, tava ali almejando cargos e, né, querendo crescer dentro do CLT, até que eu comecei a buscar o desenvolvimento humano para mim. Eu comecei a fazer essa busca de autoconhecimento, de me desenvolver, de me tornar uma profissional melhor, uma pessoa melhor. E eu me apaixonei por essa área, né? Eu sou uma gestora financeira de formação, uma formação acadêmica na área de finanças. Fiz MBA na área, especializações, atuei nessa área de gestão. E o desenvolvimento humano ele começou a surgir com as minhas buscas. E aí foi um caminho sem volta, porque daí eu comecei a estudar, eu comecei a mergulhar nesse mundo, a entender. Comecei a ajudar pessoas, né, de forma não profissional com o seu desenvolvimento dentro da empresa que eu atuava. E aí comecei a ter aí essa renda extra, né? Fazer uns atendimentos na área de desenvolvimento bico, assim. humano. Só que eu digo assim que eu me apaixonei, né? E aí a sensação que eu tinha é que eu era casada com o meu trabalho e que eu tava tendo um amante fora de casa. Era mais divertido. Que era muito mais legal. E aí, em determinado momento, eu resolvi viver essa loucura, né? Do desenvolvimento humano, viver de fato. Rompi lá com o meu casamento no CLT, pedi demissão e vim empreender na área de desenvolvimento. Isso já fazem 5 anos, né? Parece que foi ontem. E eu lembro desse momento, assim, de entrar na sala do meu gestor para pedir demissão. Coração na mão, provavelmente. Não, já estava plena ali, feliz. Muito, assim... Certa, né? Apesar das pessoas acharem que era uma loucura. E eu também via como uma loucura, mas eu tinha muita certeza daquilo. E há 5 anos eu empreendo nessa área de desenvolvimento humano. Eu digo que eu tenho um negócio de ajudar pessoas. Né? Às vezes as pessoas não entendem muito bem o que eu faço. Eu falo, é um negócio de ajudar pessoas. Ajuda as pessoas. E eu tenho aí me focado muito nessa questão do empreendedorismo feminino. Inicialmente, eu não era focada na área de empreendedorismo feminino, né? Eu atendia
pessoas com diversas questões que buscavam ajuda. Mas cerca de 3 anos e meio para cá veio muito forte essa questão do empreendedorismo feminino, essa demanda, justamente por essa minha expertise com gestão, com estratégias. Eu sou uma pessoa muito planejadora, tenho uma cabeça muito estratégica, então eu consigo ajudar as empreendedoras aí tanto no negócio quanto no seu desenvolvimento. No desenvolvimento pessoal mesmo, assim. Exatamente. E tu falou que tu começou buscando teu próprio desenvolvimento, né, assim, né? E por que tu foi para essa área? Busca. O que aconteceu, assim? Em Teve algo assim, né? 2016, 2017, mais ou menos, assim, eu vivia um momento bem de crise, assim, na minha vida, sabe? Apesar de estar bem no meu trabalho, ter um cargo legal, uma renda legal, morar num condomínio legal, né? Ter uma vida, assim, aparentemente estável, né? Casada aí mais ou menos há uns 5 anos. Tava tudo fora do lugar, assim, né? Quantos anos tu tinha? Desculpa, só por curiosidade. E agora, vamos fazer a conta aí. E ela vai ter que contar a idade dela agora. Vai ter que contar a idade, mas uns 30 e... Bom, eu tô com 40 agora, 5 anos. 35, então. Uns 34, mais ou menos. Vou fazer 40 esse ano. Meu marido fala que eu adoro falar que eu tenho 40. Não, ainda não fiz, mas eu vou fazer 40. Eu tenho uma ideia de qual fase da tua vida, porque tenho ali alguns 30. Quando eu fiz 30, também eu fiquei assim, o que eu tô... Pra onde é que eu vou, né? Poucos, tu fica meio... Bem isso, assim, foi. Eu engravidei com 34 anos, então foi antes, foi por volta dos 30 mesmo. Então, o que aconteceu ali, né? Eu não tava bem no meu casamento não tava legal, tava ruim mesmo. Porque tu não tava feliz também, né? Então, eu não tava bem. Tudo interfere, né? Meus relacionamentos não estavam legais, daqui a pouco tu olha pra tua rede, assim, de pessoas, tu pensa... O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui, né? Hábitos, horríveis, muito mal com o meu corpo, né? Então, acima do peso, sedentária, fumante, muitos excessos, né, de tudo. E aquela sensação de vazio, assim, muito grande, né? E eu comecei a buscar, assim, o que tá acontecendo, né? Por que eu não tô feliz? Aparentemente eu tenho tudo. Era pra eu estar feliz. E aí eu comecei a buscar. E eu nunca me esqueço, assim, que eu fui num evento, numa palestra sobre o tema desenvolvimento humano. Essas imersões, assim? Não era ainda uma imersão, era uma palestra, né, numa noite, assim. Lá do IBN Coaching, né, que é inclusive um instituto que eu faço meus treinamentos. E aí tava lá um mentor, né, o Márcio Martins, e ele começou a falar sobre nós termos o poder de promover mudança na nossa vida. Ele começou a despertar em mim essa coisa de que são os teus comportamentos que vão gerar os teus resultados. Se tu não tá bem, se tu não tá feliz, tem alguma coisa que não tá legal, tu é que vai promover a mudança. O teu marido não vai promover, a tua mãe, o teu filho, o teu chefe. E eu comecei a falar, cara, será que eu tenho esse poder todo de promover mudanças em mim e de chegar num lugar onde eu me sinta melhor, onde eu me sinta mais feliz? E ali ele deu um start em mim, assim. Então, hoje até, quando eu faço os meus treinamentos lá com ele, né? Eu falo que ele teve grande parte nisso tudo, assim. Aquela fala dele mexeu muito comigo. E a partir dali eu não parei mais. Eu fui buscar. Eu falei, não, se tem alguma coisa que eu posso fazer, se isso tá na minha mão... Pra eu sair desse buraquinho aqui onde eu estou. Sair desse buraco. E aí começou, daí sim, fiz depois, né? Um treinamento de imersão numa outra instituição. Aqueles de um final de semana, tu entra na sexta, sai no domingo. Sim. A gente chama de treinamento de impacto emocional, né? Onde realmente... Eu nunca fiz, mas minha irmã mais nova fez. Ela falou que foi maravilhoso. Um divisor de águas, né? Tu acessa muitas coisas que aqui fora, no racional, muitas vezes a gente não consegue acessar. Só que não é só o treinamento, né? O treinamento acessa e depois tu precisa colocar em prática no dia a dia. Porque que eu vejo, não sei se é o caso, né? Mas que me parece, eu nunca fiz, né? Mas que tu tem um impacto ali, mas aí se tu não continua trabalhando isso, teve aquele impacto e morreu, né? Porque tu não vai, né? Tu não vai sentir aquilo de novo, né? Tu tem que ter uma constância, né? Inclusive, dependendo do momento que tu tá de vida, nem é o caso de tu fazer esse tipo de treinamento, né? Porque realmente pode despertar ali gatilhos e dores, que se tu não tá bem preparado para lidar com aquilo depois, né? Emocionalmente assim. Pode trazer
desestabilizar ainda mais. Então, ali começaram a cair fichas, né, a respeito de coisas que eu tava fazendo que eram responsabilidade minha, fazer diferente, e mudar, e promover transformação. E fui continuando, né, busca com acompanhamento com profissionais, com coaches, terapia, mentoria, né, realmente investir no meu desenvolvimento e, paralelo a isso, eu ia estudando, eu ia entendendo, né, então, é como se tu começa a treinar, né, tu começa a fazer academia. Além de tu ir lá e ter um personal que te ajuda a fazer, eu também buscava entender como que funcionava o músculo, né? O que eu tinha que fazer. Então, essa foi a minha jornada no desenvolvimento humano. Além de buscar pessoas para me acompanharem, eu também estudava o que estava por trás daquilo tudo, que técnicas eram aquelas, que metodologias eram aquelas. Então, isso foi me trazendo essa qualificação para poder ajudar as outras pessoas também. Né? E quando tu fazia isso, tu não pensava em trabalhar com isso, tu fazia para ti, né? Total. E aí, como é que foi assim quando quando tu fez essa transição? Você pensou, não, eu posso trabalhar com isso. Como é que foi essa virada de chave? Porque é diferente, verdade, né? De tu tá pensando em ti, e aí depois pensar, não, eu posso trabalhar com isso desenvolvendo outras pessoas, né? Sim. Como é que... Na verdade, foi muito louco, porque nesse primeiro treinamento de alto impacto, tem uma dinâmica lá, onde tu faz uma construção de imagens que tu quer pro teu futuro. O que tu quer buscar, né? Os teus objetivos de vida. Só que essa dinâmica ela é feita numa condição onde tu não tá com o teu racional muito ativado, né? Tu meio que desativa o racional e tu vai por uma coisa mais de essência, né? Então, tu constrói uma visão de onde tu quer chegar, tirando um pouco daqueles filtros do eu não posso, eu não consigo, isso não é pra mim, isso é muito difícil. E aí, lá eu coloquei uma imagem de uma mulher palestrando com o microfone na mão para um grande público. E isso não tinha nada a ver com a minha realidade. Eu trabalhava lá, gestora de uma área administrativa, dentro de uma empresa. Racionalmente, tu nunca faria esse desenho, assim. Engraçado isso. Jamais traria aquela imagem. Tanto que no outro dia, quando, né, tu volta um pouco, né, pra tua realidade ali, eu olhei aquilo, assim, e... Não pensou nada a ver isso aqui. Gente... Como? Por que eu vou estar falando? Sei lá, de repente pode ser uma convenção da empresa. Aí eu já voltei por um caminho que parecia mais lógico, né? E uma coisa engraçada também curiosa, né, nessa dinâmica, é que naquele momento eu ainda não sabia se eu queria ter filhos. Na verdade, eu até defendia a causa de... Child free, né? Tem né, uma galera que é assim, né? filhos e tudo mais, né? Mas é porque eu não tava bem com essa questão dentro da minha vida e do meu casamento. E lá eu coloco também a imagem de uma mulher grávida, assim, e um cachorrinho do lado, porque na época eu tinha só o meu cachorrinho, né? Que eu digo que é o meu filho mais velho. E lá eu coloco também, né? Uma mulher com um barrigão e com aquele cachorrinho ali. Então foram... muitos despertares naquela dinâmica. E aí começou essa pegada de eu entender o que estava por trás daquela figura, eu com aquele microfone na mão. E aí, quando eu comecei a trabalhar, né, de forma ali, o extra, né, com o desenvolvimento humano, foi uma paixão muito grande. Eu amava estar fazendo aquilo era um flow, assim, né. O que acontecia, né, Ana Paula, às vezes num sábado eu ia atender cliente e sabe o que é tu passar o dia inteiro atendendo? Tu atendia um, tu atendia outro, e tu não sente fome, tu não sente vontade de ir no banheiro, tu não sente nada, um flow total. Eu comecei a perceber, assim, o quanto aquilo me abastecia, sabe? O quanto aquilo me fazia bem. Eu via o resultado que aquilo tinha promovido na minha vida e os resultados que acabava trazendo na vida de outras pessoas, né? O quanto elas confiavam em mim, o quanto pessoas que muitas vezes eu não conhecia chegavam ali para um atendimento e elas saíam dali falando, eu não sei como que eu te falei tudo isso aqui que eu te falei agora. Porque eu nunca falei para ninguém, eu nunca falaria para ninguém. Então eu comecei a perceber que eu tinha ali uma habilidade, né, uma capacidade de fazer aquilo e que aquilo me preenchia demais. Então, essa chavezinha Esses atendimentos tu fazia enquanto tu ainda trabalhava CLT. Exatamente, né? E tu começou na tua casa? Como é que foi? Não, eu alugava espaços, assim, co-work, eu dividia a sala com psicóloga, sublocava a sala com psicóloga. Mas eu fazia atendimento também até na usina do gasômetro, assim, sentar
lá no chão. Marcavam um horário, um lugar. Marcavam um horário, chegava lá, sentava lá e era uma conversa, era um bate-papo, utilizando as metodologias de desenvolvimento humano, né? Então, não tinha essa coisa, assim, de ter um lugar, né? Isso foi uma conquista que veio depois, assim. Mas e era muito louco, porque às vezes eu ia para um café, né? Café atendi muito em café também, né? Aí eu ia pro café com a cliente, daqui a pouco a cliente tava chorando. Era toda uma situação no café. As pessoas em volta. Sim, só que a coisa era tão natural que parecia que o mundo assim, na volta ali. não tinha, assim, né? Ia ser engraçado. Se elas estiverem ouvindo, elas vão se lembrar das situações. Alguém vai falar assim, era eu. Que daqui a um pouco acabava a conversa, assim, elas... Ai, gente, devia estar todo mundo olhando. Mas naquele momento, sabe, fluía muito bem, assim. Então, essa foi o início, né, de tudo. Mas aí tu já tinha feito todos, quais cursos tu tinha feito nessa época, assim? Tu era especialista de que forma, assim, como é que funcionava? A primeira formação que eu, além dos que eu tinha participado, né, a primeira formação que eu fiz para atuar foi uma formação em coaching mesmo, pelo Senac, né? Então, é uma formação profissional, tu te torna um profissional coach, né? Que se chama o profissional, e coaching é a metodologia. Então, essa foi a primeira formação que eu fiz. E aí, logo em seguida, eu já comecei a trilhar as formações de PNL, que são programação neurolinguística. E existem várias fases, né? Então, hoje eu sou master trainer em PNL. Então, eu fui treinando, fui trilhando, né, toda a escadinha que tem, assim, dentro da PNL. Mas naquela época, era basicamente a formação de coaching e estudos na área de PNL que eu tinha. E alguma coisa de psicologia positiva, né? Enfim, tu vai agregando, né? Vai entendendo um pouquinho, assim, de tudo. E aí, tu... Faz quanto tempo? 5 anos isso, né? Isso foi 5 anos que eu fiz a transição de carreira. Então, foi bem ali. Eu fiquei poucos meses, né? Eu fiz a minha formação em abril e em outubro daquele ano eu pedi desligamento da minha empresa. Foi rápido. E tu trabalhava quanto tempo na empresa? 10 anos. Só 10 anos. E como é que a tua família, as pessoas ao teu redor encararam isso, assim, como é que foi? Foi Falou que acharam loucura. que era uma loucura, assim, foi uma loucura, porque a minha mãe via, assim, ela era muito feliz, né, com a vida profissional que eu tinha, aquele orgulho de mãe, também deixava ela assim, tranquila, assim, né, essa aí já tá encaminhada, né, aquela coisa, assim, né. O meu marido, a gente teve uma conversa, assim, a respeito, e foi muito leve, porque ele sempre acreditou muito em mim, né? E até hoje, assim, ele não se surpreende com as coisas que acontecem, né? Então, às vezes, acontecem algumas coisas... Fala uma coisa super impressionante e fala... E eu falo assim, nossa, tu tem noção de que isso tá acontecendo? E ele, sim, tipo, pra ele é muito normal, assim, né? Então, acho que legal. Ele via isso muito mais do que eu. E foi, assim, na empresa, principalmente, foi um choque, né? Porque a empresa confiava muito no meu trabalho, né? O meu gestor me disse, nossa, eu investi um tempo, uma energia te preparando para coisas maiores. Nós representávamos uma marca, né? A empresa representa até hoje uma marca muito grande, então eu tinha um contato com essa fábrica, com essa marca, e aí as pessoas da marca também vieram, nossa, tu tem certeza do que tu tá fazendo, tu é tão boa profissional, e soou, assim, naquele momento como, uma loucura, uma modinha. Sim, ainda mais coach, né? Que tem um preconceitinho, né? Nossa, e na época, assim, tava em alta, né? Eu lembro que tinha um negócio do Porta dos Fundos, que fazia muito... mas tem muito meme, né? De coach, né? Eu não sei, hoje eu meio que fujo, abstraio. Mas na época me tocava, assim, bastante. Sim, porque tu tava insegura, né? Era outro momento, né? Então, na cabeça das pessoas era isso, assim, né? Nossa, ela vai fazer isso. Mas eu tinha muito tranquilo, assim, que era isso que era o meu caminho. E eu tinha uma certeza muito grande dentro de mim, assim. Dava um frio na barriga, dava. Mas eu sabia que eu não ia cair, né? Tipo, pular de paraquedas, assim. Dava um frio na barriga. Sim, tinha um embasamento, né? Não era uma coisa, assim, que do nada tu resolveu. Tu já tava um tempo trabalhando com isso, né? Já tinha as formações, né? Não foi uma loucura, na verdade, né? Foi um planejamento, né? Foi um pouco de loucura por ser totalmente diferente, né, a área. Mas eu acreditava muito naquilo, assim. Hoje eu falo para as minhas clientes empreendedoras, né? Nada como o brilho no olho de tu acreditar naquilo que tu faz. De tu acreditar no teu produto, acreditar no teu serviço, acreditar no que tu entrega, né? Eu vejo que ali no começo, no começo eu tinha muitos desafios com venda, né? Eu não era a minha
praia vender. Tu trabalhava na área financeira na empresa. Exatamente, uma área mais administrativa e de gestão, não era nada relacionado a vendas, nunca tive essa habilidade de vendas. Então, eu digo que no início... O teu principal desafio era vender o teu serviço. E o que vendia o meu serviço era o brilho no olho, assim, era eu acreditar. Era as pessoas falassem, eu não entendo muito bem o que tu faz, mas eu acho que esse negócio aí é bom, né? Porque eu falava com tanto amor. Deve ser isso verdade. vendia, né? E era verdade, né? Então, essa verdade tu acaba transmitindo ali pra pessoa. Tu acreditava de fato naquilo ali que tu estava fazendo, né? Sim, foi muito... E aí hoje, então, aí tu começou desenvolvendo as pessoas dessa forma, e aí tu resolveu empreender nessa área de desenvolvimento humano, né? Exatamente. Aí tu começou atendendo individual, porque hoje tu atende grupos, assim, não sei, é mais ou menos isso, né? Hoje tem vários serviços, né? Tipos de serviços que eu ofereço. Na época era o atendimento individual e começou a surgir muito essa demanda de empreendedoras, né? Que me procuravam assim, nossa, Paula, eu tô desorganizada com o meu dia a dia, eu tô insegura, eu não sei para que lado eu vou, eu tô toda bagunçada. E eu comecei a perceber que tinha muitos gaps na gestão do negócio, na estratégia do negócio, no posicionamento dela enquanto dona do seu negócio, enquanto empreendedora. E isso começou a virar uma recorrência de demanda, né? Essa parte de mulheres empreendedoras. E aí eu busquei esse posicionamento realmente mais forte, né, dentro das mulheres empreendedoras, porque eu também vivi essa dor no início. Eu também tive que buscar mentoria, né, quando eu me tornei uma empreendedora. Porque eu fui lá, fiz a minha loucura, pedi demissão, comecei a atender umas pessoas, mas daqui um pouco eu não tinha estratégia nenhuma. Só ia fazendo. Eu não tinha um plano de negócio definido. Eu tinha as minhas inseguranças. Eu tinha coisas que eu não sabia fazer, que nem as vendas. Então, eu precisei buscar ajuda com isso. E eu comecei a perceber quantas outras mulheres também tinham desafios em relação a isso, né? E o empreendedorismo feminino é bem... Não sei se tu tem esses dados, assim, mas eu já ouvi falar, né, que as mulheres vão muito pro empreendedorismo por conta da maternidade, né? E que acaba que é uma área que tu consegue ter maior flexibilidade, assim, de horários, tu faz teu horário, enfim, né? Exatamente. Não sei se tu vê isso bastante. Total, e é uma crescente, né? As mulheres dentro do empreendedorismo feminino, assim, principalmente depois da pandemia, né? Se vê esses movimentos com mais coragem, assim, de sair do CLT, de abrir o seu negócio. Existe também uma facilidade maior no empreender do que existia no passado, né? Hoje é mais viável tu empreender, tu ter acesso a crédito, ou enfim, né? O digital facilita muitas coisas. Eu ia dizer isso, eu acho que o digital pulverizou muito, né? Assim, né? Muito. Porque é muito, querendo ou não, ele é muito, como é que se chama, assim, democrático, né? Assim, né? Qualquer um pode... Não qualquer um, claro, tu vai ter que ter um serviço para apresentar, mas... Se tu tem algum serviço para apresentar, qualquer um tem acesso a muitas pessoas ali, né? Então, se tu faz um trabalho legal, é mais fácil de tu conseguir, né? Divulgar isso, né? Exatamente. Então, assim, sim, esse número, ele cresce muito. Sim, proporciona essa flexibilidade e tudo mais. Só que entra aí também o desafio de lidar com essa flexibilidade. Tu tem que ter muita responsabilidade, né? Assim, né? E constância, não sei, né? Porque eu fico pensando, se eu trabalhasse como, assim... empreendedora, sem ter um horário fixo. Não sei se eu conseguiria estipular tão certinho. Nessa hora eu vou ter... Porque é tu que manda em ti, né? Exatamente. Essa hora eu vou trabalhar, essa hora que eu vou descansar, né? Exatamente. Se mistura muito, né? A vida pessoal, Sim. o cuidar da casa, o cuidar dos filhos, né? O dispensar o teu tempo ali para atender alguma demanda de um pai, de uma mãe, de alguma questão que tu tem ali. E justamente isso muitas vezes acaba atrapalhando a performance, né? Porque tu empreende para ter mais liberdade, flexibilidade, porém daqui um pouco tu começa a te perder na gestão disso tudo, e aí o teu negócio não tá trazendo o resultado que tu quer, e aí aquela liberdade, na verdade, ela é uma falsa liberdade, porque tu não tá feliz, tu não tá satisfeita, tu não tá realizada, tu não tá lucrando o quanto tu gostaria, né? E aí muitas vezes aquele horário que era para te estar com o teu filho, tu tá atendendo o cliente, porque no horário que era para atender o cliente tu não tava fazendo outra coisa. Então justamente isso, né, é uma das questões que é trazido muito para dentro da mentoria, né? Como lidar com isso, como estabelecer essa rotina, como trazer mais organização, como planejar mais, porque tem que ter ali o teu horário do lazer bem definido, tem que ter o teu tempo de qualidade com o teu filho, né? Tem que ter tudo isso bem estruturado para
que tu tenha realmente uma realização e que tu consiga cuidar do teu filho negócio, né? Porque eu brinco com as minhas clientes que são mães empreendedoras. Tu tem o teu filho em casa, mas tu tem o teu filho negócio. Tu não pode deixar nenhum dos dois desamparado, né? Sim. E tem alguma técnica, uma tática que tu, ou cada pessoa é um caso específico, tem algo que tu já sempre pensa, não, isso aqui eu posso, para essa questão de organização do tempo, tem uma dica? Eu sempre recomendo utilizar algum tipo de ferramenta, tá? Eu sempre digo assim, que o ser humano, ele é um indivíduo único, então não adianta eu passar uma receita de bolo, agora tu vai usar o Trello, tu vai usar o Planner, tu vai usar a agenda, não. Então, os meus atendimentos, eles são muito personalizados justamente por isso. Ana Paula, eu preciso entender o que funciona pra ti, né? A gente brincou aqui hoje, a Ana Paula gosta de tomar café de noite, a Paula não toma café de noite. Então, não adianta eu te dizer que não é pra te tomar café de noite, se essa é uma coisa tua. Então, eu preciso adaptar uma estratégia que fique legal pra ti. Então, o uso de alguma ferramenta para gestão de tarefas, para gestão do teu tempo, ela é imprescindível. Agora, o que a gente vai usar, a gente vai ter que se conhecer para eu poder te indicar e te ajudar, né, a implementar isso, porque tem uma curva. Se eu te disser, usa isso, tá, definimos aqui que vai ser o Trello para te gerenciar tuas tarefas. A partir de amanhã ele vai estar 100%? Não vai. Tu vai começar a entender como ele funciona, tu vai começar a entender como ele funciona pra ti, como que tu vai gerir tudo isso, e a gente vai fazendo melhorias juntas. Então, a dica seria, use a ferramenta, mas encontre uma ferramenta que tu consiga te adaptar melhor, né? Dá pra ir testando, conhece uma, não deu muito certo, e vai passando pra outra, até achar qual que é o teu caminho ali. Exatamente. E tu acha que, pelo teu tempo, assim, de experiência, todo mundo pode empreender? Todo mundo é capaz de empreender? Ou tem um perfil de pessoa, essa pessoa aí não vai dar muito certo, essa daí não tem perfil? Porque às vezes tem isso, né? Perfil pra vendas, por exemplo. Tu acha que tudo tu pode desenvolver? Como é que tu enxerga isso? Assim, minha opinião, né? A opinião da Paula, muito particular, né? É uma verdade, né? Porque eu encontro gente que vai falar diferente de mim e que traz essa questão muito forte. Eu sou uma eterna... eu tenho uma esperança, uma fé muito otimista. Grande no ser humano, né? Então, eu acredito que tudo aquilo que tu não tem de habilidade e competência, se tu tiver persistência, né, tu vai desenvolver. Agora, a gente precisa ter uma clareza, né? Então, de repente, eu quero me tornar uma excelente jogadora de futebol. Se tu persistir muito e treinar muito, tu vai te tornar uma jogadora melhor do que tu é hoje. Mas tu não vai te tornar um Messi, Cristiano Ronaldo, né? Então, tem coisas que são natas, né? Então, tem algumas habilidades, algumas questões dentro do empreendedorismo que elas são indispensáveis e que, caso tu não as tenha, tu vai precisar desenvolver. E aí, dependendo de onde tu tá, talvez tu demore um pouco mais pra desenvolver. Mas se eu te disser que não, que existe, que tu não vai conseguir, ou que existe um tipo de perfil que não é pra empreender, eu não acredito nisso. Tu não acredita? Não. E assim, por exemplo, se tem alguma questão que eu não sei fazer, se tu já percebeu, fazendo consultoria contigo, não vai dar. Daí tu de repente indica eu encontrar uma parceria que faça esse tipo de trabalho, por exemplo, assim, mídias sociais, eu não sou boa falando aqui, não sei, ou alguma outra coisa, assim, né? Tu deve ter, de repente, uns contatos de outros segmentos que podem ajudar a empreendedora na área dela, imagino eu, né? Tô pensando aqui como seria ser. É justamente isso, é uma questão que a empreendedora precisa entender aonde delegar, o que delegar, né? Esse exemplo que tu trouxe, exatamente, né, de redes sociais. Muitas vezes a gente começa querendo abraçar o mundo, né? Eu vou fazer minha rede social, vou fazer o meu financeiro, eu vou fazer compras, eu vou atender o cliente, eu vou fazer todos os setores da minha empresa. Claro que dependendo da tua disponibilidade de investimento, às vezes a gente tem que fazer tudo, né? Eu, por muito tempo, fiz tudo porque era o que dava. Mesmo, né? Também, né? Então, tem que organizar e fazer. Só que tu precisa entender que tu vai fazer... não vai fazer tudo muito bem feito, tu vai fazer o mínimo, o básico. E aí, se tu quer algo melhor, ou se tu tem essa capacidade financeira de investir, eu sempre digo, investe, vai, né? Talvez tu não vai poder ainda colocar uma super top agência de marketing, mas tu vai contratar ali uma social media, alguém que vai te ajudar, que vai fazer os teus posts, que vai pensar num conteúdo contigo, uma pessoa que está estudando aquele mundo, né? Que está entendendo de como aquele mundo precisa acontecer, porque muitas vezes eu tô aqui vendo a rede social da minha concorrente. E aí eu acho que eu sei o que ela tá fazendo, então eu vou ali e vou tentar fazer parecido. Não, tem toda uma estratégia por trás. Então, quando tu traz alguém para te ajudar, tu consegue ter
esse trabalho muito melhor desenvolvido do que tu ficar ali tentando equilibrar todos os pratos, né? Sim. E dentro do financeiro também, né? E aí, já falando um pouquinho sobre uma outra empresa, né? Que eu tô abrindo agora inclusive vai ser agora, no mês de abril, o lançamento da empresa, a terceirização de serviços financeiros, né? É um boom do momento, né? Que muitas empresas estão buscando, que é terceirizar o seu financeiro. Eu não tenho habilidade, Paula, de fazer os controles, de fazer os registros, eu me perco, eu não lanço as coisas, eu não sei quanto que eu tenho que pagar o fornecedor, eu não sei quando que o dinheiro vai entrar, eu acabo não recebendo das clientes porque eu me perco e aí eu não cobro, e aí eu não sei o quê. É algo que hoje tu pode terceirizar. Tu pode ter alguém que faça todo o teu financeiro para ti, assim como tu tem uma agência que faz o teu marketing. Né? Então, é inteligente, muitas vezes, a gente terceirizar alguma coisa e a gente focar naquilo que a gente é melhor dentro do nosso negócio. Sim, porque no que tu é bom, tu acaba que não consegue desenvolver muito bem também, porque tu tá tentando fazer tudo ao mesmo tempo, né? Exato. Hoje eu vi uma empreendedora falando que ela disse assim, agora eu vou esquecer, eu queria falar, agora eu esqueci. Mas assim, se tu tem, ela fala, a dedicação sempre vai ser maior, vai ser melhor do que alguém que não é dedicado. Tipo assim, tu tem um não é dedicado e eu sou dedicada, eu vou me destacar. Agora, se tu tem talento e tu é dedicado, não tem como isso dar errado, né? Assim, né? Se tu tem talento para aquela coisa e ainda tu te dedica, né? Então, que é mais ou menos esse caso, né? Eu tenho talento para vendas. Eu sempre trabalhei com vendas. Acho que eu seria boa nessa área de vendas se eu fosse empreender. Tá, mas eu não vou ter talento para questão financeira, vamos supor. Então, é melhor que eu foque, né, me dedique nessa área onde eu tenho já um talento, né, e terceirize as outras áreas, né? Exatamente, porque se tu vai pro financeiro, imagina, eu gosto de vender, mas eu vou ter que fazer o financeiro da minha empresa. Daí tu fica ali um dia inteiro fazendo o financeiro, primeiro chateada, porque tu tá fazendo uma coisa que tu não gosta, né, insegura com aquilo que tu tá fazendo. Talvez tu não vai estar fazendo tão bem feito, porque não é a tua, tu, né, não entende muito bem daquilo, e aí tu deixou de passar aquele dia vendendo, que é o que te preenche, que é o que tu gosta, e é o que vai trazer muito mais resultado pro teu negócio, né? Então, será que aquele dia de venda não pagaria uma terceirização do teu financeiro? É esse tipo de cálculo que a gente tem que fazer. E tu faz todo esse planejamento com a pessoa. Tu pega ali, por exemplo, se eu fosse falar contigo sobre o meu empreendimento, tu ia pegar toda a história do meu empreendimento e analisar comigo, planejar comigo como eu faria essa transição. Seria isso? Um diagnóstico que eu chamo, né? A gente precisa fazer um diagnóstico para entender, porque eu tenho desde quem tá começando, né, Paula, quero fazer minha transição de carreira, ainda tô no CLT, quero empreender por onde eu começo. Então, aí a gente começa um planejamento. Tem quem, recém abriu meu negócio, Paula, o que eu faço? E eu tenho gente que tem um negócio há muito tempo, né? Hoje eu estava atendendo uma cliente que tem um negócio há 10 anos e ela saiu emocionada, né, da sessão, porque ela falou, até hoje eu não sabia exatamente o lucro do meu negócio, né? Eu sabia que dava lucro, o dinheiro entra, às vezes entra mais, às vezes entra menos, às vezes falta um pouquinho, mas eu nunca tinha tido essa visão da lucratividade do meu negócio, de quanto que sobra na última linha. Então, existem várias fases e a gente precisa entender o que precisa, né? Qual que é aonde que tu precisa atuar primeiro. E eu tenho gente que acaba ficando comigo por bastante tempo, assim, né? Então, Paula, a gente atua numa área, melhoramos isso aqui, agora vamos atuar nisso aqui, agora vamos atuar... E aí vou acompanhando esse processo de evolução, né? E como é que é quando, assim, é um assunto que tu não domina, assim, é uma empresa que tu não faz a mínima ideia de como é que tu faz pra tu entender também o processo? Porque, às vezes, é um assunto que tu não consigo entender muito bem como é que funciona o caminho dessa empresa ali, né? Como é que tu faz pra... Se for uma questão, assim, que foge, como, por exemplo, assim, tem uma área, né, um exemplo muito forte que eu não atuo, que é, por exemplo, montar equipes comerciais, montar estratégias comerciais mais robustas, assim, digamos, para empresas maiores. Eu não atuo nessa área. Então, eu vou te indicar alguém, né? Eu tenho consultoras parceiras, empresas que eu confio, para te ir atrás e buscar. Não entro onde não é a minha praia, né? Sim. Agora, se tu chegar com o teu negócio dentro do porte de empresa que eu costumo atender, dentro de uma demanda que eu consiga atender, a gente vai entender o diagnóstico, fazer o diagnóstico e entender por onde começar a atuar, né? E muitas vezes a gente começa a atuar justamente na empreendedora, né? Não, peraí, vamos organizar a tua vida aqui, a tua vida financeira pessoal, a tua casa, o teu dia a dia, para que depois a gente consiga implementar alguma coisa na tua empresa, né? Eu já recebi empreendedoras que tinham feito consultoria, né, com grandes empresas, escritórios de consultoria, e falaram assim, Paulo, eu não consegui botar em prática, foi maravilhoso.
Eles me disseram tudo que eu tinha que fazer, mapearam tudo, olharam tudo, só que eu não consegui. Por quê? Porque a minha vida tava assim. Então, eu tive que voltar um passo atrás, te chamar para te me ajudar, para eu me equilibrar, para eu ter uma direção na minha vida, para eu conseguir botar em prática tudo aquilo, né? Faz muito sentido mesmo, né? Porque se tua vida tá uma bagunça, realmente tu, né? E querendo ou não, acaba se conversar uma empreendedora, a vida dela se conversa com a empresa, né? Assim, Total, né? É um espelho, né? Eu digo assim, elas começam a me trazer as questões, assim, de, acontece isso, acontece aquilo. E daí eu já falo, para, respira, olha só, me conta. E tu, como é que tá? Tá te cuidando, tua saúde, como é que tá com o marido e o filho. E aí vem, né? Daí tu já vê, já achei a ferida. Achei a ferida. O ponto, né? Onde tá. E quanto tempo, assim, mais ou menos, é ótimo, né? Mais ou menos como é que funciona, assim, o mínimo de tempo que precisa pra fazer uma consultoria que dê um resultado? Tem isso, mais ou menos, Sim. assim, no mínimo 3 meses? No mínimo um acompanhamento de 4 meses. 4 meses. Exceto se for uma coisa muito pontual, tá? Tu chegou aqui pra mim e teu negócio tá super bem, tá tudo certo, tu só quer fazer uma implementação ali de um financeiro, de uma coisa mais simples, um produto novo que tá chegando, alguma coisa assim. Ou também muitas dores que aparecem é a questão de estratégia para redes sociais. Então, assim, o negócio tá redondinho. Não, Paula, tá tudo certo, eu tenho meu sistema, tá tudo ok. Só que assim, eu não tô conseguindo pensar numa estratégia para as minhas redes sociais, de conteúdo e tal. Aí eu vou ali e faço uma consultoria pontual, né? Mas só se eu realmente sentir que as outras coisas estão ok, né? Eu não vou fazer uma consultoria pontual contigo se eu entendo que tem um monte de perninha capenga no teu negócio. Então, via de regra, a maior parte das pessoas fica comigo pelo menos 4 meses, né? É um primeiro ciclo que a gente fala, e aí depois a gente define o formato de próximo ciclo se houver uma necessidade, né? Esse ciclo geralmente são encontros de 15 em 15 dias, então é um ritmo bem acelerado de implementação, de mudanças, de ação, né? Eu sempre falo que mentoria é ação, então não adianta tu vir num momento onde tu não tá pronta pra te colocar em movimento, né? Pra trazer ação pra tua vida e pro teu negócio. E aí, eu tenho gente aí que tá comigo há mais de 2 anos, assim, né? Que acaba fazendo um encontro mensal, alguma coisa assim, pra ir fazendo uma manutenção e tá sempre pensando em estratégias, em ideias e renovando. Sim, porque não é uma coisa fixa, né? Assim, né? Que tu fez, pronto, acabou, né? Exatamente. As coisas vão mudando, né? As questões vão se alterando, né? Exatamente. Evolução constante, necessário, né? E como é que eu vejo que tu dá palestras também, né? Como é que começou nesse segmento, assim? Tu vai em empresas e dá palestra para elas, como é que funciona essa área? Daí tem as palestras e os treinamentos, né? Então, eu comecei, na verdade, com a empreendedora pequena, né? Eu tenho um salão aqui, Paula, e a gente fala tanta coisa aqui, e eu queria que tu falasse lá pra minha equipe, eu queria que tu falasse pras gurias essas coisas que tu fala aqui, porque as gurias precisam ouvir disso. Daí eu fui começando a fazer esses movimentos. E comecei a montar as palestras, os treinamentos, e é muito por demanda, né? Eu falo que empreender é isso, a gente precisa entender a demanda existente, e aí a gente vai lá e cria um produto, serviço para atender essa demanda. Tu viu que tinha essa necessidade. Exatamente, então fui criando. E eu amo, né? Eu amo compartilhar conhecimento, né? Eu digo que se eu pudesse, eu ficava só estudando para poder compartilhar, né? Ajudar. Então, isso para mim é muito prazeroso. Trazer as palestras, trazer os treinamentos, né? Então, às vezes alguém me chama lá, Paula, vem falar desse tema aqui na empresa. Aí tem os treinamentos mais pontuais para dentro de empresa, que é mais focado em desenvolvimento de liderança, né? Que esse é um produto mais à parte que eu trabalho, não falo muito dele na rede social, porque acaba vindo a demanda por indicação mesmo, né? Por empresas, então faço essa parte de treinamentos para líderes, que é muito focado no desenvolvimento pessoal e profissional dessas pessoas também, né? Para que eles consigam se tornar líderes melhores. Os líderes dentro de uma empresa, eles são aqueles que vão ajudar a empresa a crescer, vão ajudar os seus liderados a se desenvolverem, né? Então, quando a gente consegue desenvolver esses líderes, isso reflete em toda a equipe. Sim, então, é um trabalho também muito bacana. O líder é muito importante, né? E a gente vê que nas empresas hoje, assim, não sei se tu nota isso, a pessoa vai crescendo porque ela vai vendendo muito bem. Né, geralmente assim, né, nas áreas comerciais, né, mas não que ela tenha um perfil de liderança, né, assim, né, ele vende bem, tá, mas aí não sabe lidar com pessoas, né, assim, né, então isso acontece muito, eu acho, né. Não só na área comercial, como em áreas técnicas, isso é muito comum também, né, acontecer. Ele é o melhor técnico, então agora ele vai ser o supervisor. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Exatamente. E muitas vezes a pessoa recebe aquilo como
poxa, uma promoção, uma oportunidade, eu vou ganhar mais. Porque a pessoa se esforçando, né? A empresa vê essa forma como valorizar, né? Mas, um reconhecimento, pelo comprometimento, muitas vezes pelos anos de casa também, né? Líder, porque é o que está mais tempo, é o que conhece melhor o sistema, é o que conhece melhor o fornecedor, enfim, várias questões que não estão atreladas à capacidade de liderar de fato. Exato. Né? Então, eles precisam se desenvolver. E eu vejo que quando a gente chega com os treinamentos, assim, é muito legal, porque o líder, ele tá precisando daquilo. Sim, ele fala assim, gente, me ajuda a ser um líder melhor. Eu quero ser, mas não sei como, né? Não sei como, exatamente. Deve ser muito legal essa área, assim, né? De desenvolver as pessoas, né? Muito, de ver o resultado, e que nem às vezes eles me mandam assim, implementei aqui alguma coisa, e aí olha que o feedback que o colaborador trouxe. Ou então, essa semana ainda, uma menina me mandou um feedback que o colaborador trouxe, e ela falou assim, nossa, Paula, no final do ano a gente estava para demitir ele. E a gente acabou, né, esperando mais um pouco, buscando para ver se a gente ia conseguir melhorar a situação. E ela falou assim, nem eu acredito aonde eu consegui ajudar ele a melhorar, a evoluir, né, nas questões comportamentais. Mas ela só conseguiu porque ela se desenvolveu. Porque ela buscou ser uma líder. E conseguiu ajudar outra pessoa. Então, olha só, né, um pai de família que ia, né, tá aí sendo demitido e que ela conseguiu ajudar, porque ela se desenvolveu. Então, como que eu não vou amar esse negócio aí? É verdade. É apaixonante mesmo de ver tu falando, né? O empreendedorismo, ele é apaixonante, né? Sempre quando vem os empreendedores aqui, eu fico assim, nossa, deve ser muito legal. Porque tu te apaixona por aquilo, assim, né? Então, tu trabalhar com um negócio que tu é apaixonado. Querendo ou não, assim, tá claro, tu acaba se esforçando pra se apaixonar no que tu trabalha, se trabalha numa empresa de CLT, né? Sim. Mas é diferente de tu criar, né? De ser algo que vem de ti mesmo, assim, né? Tem um brilho no olhar diferente mesmo, né? É um filho, que como eu digo, né? A gente cria do zero e a gente vai alimentando e a gente vai vivendo os momentos bons, os momentos ruins, que nem com os nossos filhos em casa. Que a gente ama lá aquele momento bom com eles, mas que a gente vive também aquela noite. Tem gente assim, meu Deus do céu. As noites de febre, aquela birra, aquela situação. E o nosso negócio é igual, tem todas as fases, né? Mas é um amor muito grande, sim, né? E tem pessoas que não adianta, são apaixonadas. Eu fui apaixonada pela minha carreira CLT por muito tempo, né? Vestia camisa, participava de tudo, super engajada. E vejo, e hoje atendo líderes e pessoas que amam o que fazem. Que querem deixar a sua marca na empresa que estão. É que tu pode também ter um espírito empreendedor em CLT, né? Assim, né? Trabalhando numa empresa. Acho que é isso que as empresas gostariam, né? Que todo funcionário se sentisse um empreendedor da sua área, né? Assim, exatamente. Né? Porque quando tu te sente dono daquilo, né? É o outro olhar, né? É um comprometimento. Eu tenho uma líder que eu atendo já há um tempinho também. E ela busca esse processo de desenvolvimento dela e da liderança dela. E é realmente, assim, uma dedicação. Então, ela paga a mentoria do bolso dela para realmente ser uma líder melhor. Porque ela fala assim, eu não quero que as pessoas falem, assim, que elas passaram pela minha equipe e que, a fulana era minha chefe, era minha líder. Não, ela quer ser lembrada, ela quer deixar uma marca. Deixar um legado. Então, é muito legal de ver isso, né? E se tu tem um gestor bom, ele te marca mesmo, assim, né? Tu vai lembrar dele porque tu te sente ajudado, assim, né? Então, é realmente igual um professor, assim, né? Eu lembro dos meus professores da escola, aqueles que foram bons, né? Assim, né? Então, acho que é alguém que te ensina, tu acaba tendo uma gratidão, né? Por aquela pessoa, exatamente. né? Tu agrega, né? Tu faz a diferença de alguma forma na vida daquela pessoa, né? Eu tenho falas que eu trago hoje que vêm dos meus gestores, dos meus diretores, que foram pessoas que que contribuíram muito com a minha jornada. Então, eu hoje replico algumas coisas que eu aprendi. Então, quando tu consegue deixar uma marca na vida da pessoa, aquela pessoa ela também vai deixar marca na vida de outras pessoas com aquele aprendizado que tu trouxe, com aquele exemplo. Uma corrente do bem ali, né? Exatamente, adorei. Uma corrente do bem. E sobre as empreendedoras mulheres, assim, como é que tu te focou nessa área de empreendedorismo feminino? E deve ser legal também, né? Sim. Agora, ainda mais nesse momento que a gente está falando muito sobre empatia, né? Sobre as mulheres se abraçarem, né? E uma ajudar a outra, né? Eu tento geralmente fazer isso, assim, claro que às vezes a gente, né? Mas é uma coisa que eu levo, assim, pra mim, de tentar ajudar outras mulheres também, assim, no meu dia a dia, no trabalho mesmo, né? Assim, como é que tu foi pra essa... Sim.
foi muito dessa demanda, né? Acabava atendendo as mulheres, elas têm... É um número maior de mulheres que buscam o desenvolvimento humano, né? Isso também é estatístico. Então, acabava que eu atendia mais mulheres do que homens. E aí, quando a gente mergulha nesse universo de empreendedorismo feminino, tu vai entendendo que tem todo um contexto familiar por volta desse empreender da mulher, né? Tem toda a questão, assim, da família, do que ela quer em relação à liberdade financeira, em realização profissional, em tempo com os filhos. Isso foi mexendo demais comigo, assim, de olha, eu preciso atuar nisso aqui, né? Eu preciso ajudar realmente essas mulheres a viverem esse sonho do empreendedorismo e não deixar com que ele se torne um pesadelo. Porque ou dá muito certo, mas aí bagunça tudo em casa, né? Acaba que não tá bem com o marido, acaba que não tá bem com o filho, não tá se cuidando, ou não consegue colocar esse equilíbrio de botar um ritmo legal no negócio, fazer o negócio acontecer, fazer o negócio ter sucesso. Então, eu senti, assim, que eu precisava ajudar elas, porque tá muito ligado à realização profissional. Geralmente, a empreendedora, ela vai por esse lado porque ela ama aquilo, porque ela quer aquilo, porque ela tem uma ideia, ela acredita naquilo. E eu falo que para ser realizada profissionalmente, a gente precisa atender alguns pilares, né? E um dos pilares da realização profissional é a satisfação financeira. Sim. Tu sentir que tu tá sendo bem remunerada por aquilo que tu faz. É um trabalho voluntário, né? Exatamente. Não adianta só tu fazer ONG. o que tu ama. Sim. Então, eu comecei a entender isso, que ajudar essas mulheres, eu estaria contribuindo para mulheres com mais realização profissional. Mulheres que se sentissem mais realizadas profissionalmente. E tem uma coisa muito forte em mim, assim, né? Que quando eu falo pra Antônia, pra minha filha de 3 anos e meio, aonde que eu tô indo, que eu tô indo trabalhar e o que eu faço... Eu não tenho um peso de deixar ela em casa, ela na escola, ela com os avós para ir trabalhar. Tem um propósito naquilo que tu tá fazendo, né? Tem um propósito. E tem um resultado também financeiro que reverte para ela, que reverte para a família. Agora, imagina a dor, né, de uma empreendedora que precisa deixar o seu filho na creche, na escola, com os avós, mas ela não tá se sentindo feliz com aquilo. Ela não tá bem com aquilo, ela não tá bem remunerada, ela não tá em paz. Então, é muito ligado a isso, sabe? É quando tu não estiver com os teus filhos, que tu esteja por algo que tu acredita, sabe? Que tu esteja fazendo algo que tu ama e que aquilo esteja te trazendo um resultado, né? Então, tem muito ligado com essa pegada da maternidade, assim. Sim. E eu acho que... Mas tu já era mãe quando tu foi pra essa área? Guria, foi uma loucura. Falei que eu pedi demissão em outubro, né? Eu esqueci de te perguntar isso. Em tu novembro. falou que tu pensava em não querer ter filhos, né? Não queria ter filho. Não sei se tu quer falar sobre isso, tu pode falar, porque, assim, qual que era a tua visão, assim, por que tu não queria? Guria, porque foi bem desafiador, né? A minha... Quer mais café? Não, obrigada. Não. A minha mãe trabalhava muito, sabe? A minha mãe foi mãe solo. E foi muito desafiador para ela, assim, tudo que ela viveu para me criar, para ser mãe solo naquela época, né? Então, tinha muitas questões ali que eu via a maternidade como muito difícil, muito sofrido. Eu tinha muito medo da maternidade. Sim. Né? Muito medo de, será que meu casamento vai dar certo? Será que o meu filho, minha filha vai ter pai? Será que vai ser filho de pais separados? Então, tinha algumas dores ali. Tuas, assim, de quando tu era criança. Que eu precisava curar, né, para ser mãe. Mas, depois de curadas, né, esse processo de desenvolvimento humano me proporcionou isso, a entender que... E tu conseguiu ver que era por isso que tu não queria, não, que não era uma vontade tua, de fato. Exatamente. Isso veio a clareza dentro das minhas buscas por desenvolvimento. E aí, eu vi que a realidade, né, que a minha mãe tinha vivido não era minha, que não necessariamente a minha maternidade ia ser difícil, ou que eu ia me separar, ou que eu ia ficar sozinha. Então, eu precisei buscar essa cura. E aí, busquei essa cura e comecei, né, e aí decidimos, legal, vamos ter filho. Então parei de tomar, né, anticoncepcional e vamos deixar fluir. E quando eu pedi demissão no meu emprego em outubro, faziam 2 anos já que eu não tomava nenhum anticoncepcional. Mas também não fazia, assim, cuidava ciclo, nem nada assim, né? Deixava rolar. Só que já tava começando a vir uma pulguinha, assim, de tempo, né? Mas a gente não tinha feito nenhuma, né? Só exames de rotina, tava tudo certo. E aí, quando eu fui, né, ter essa conversa, né, a gente conversou. E agora? O que a gente vai fazer a respeito do filho? Porque, né, se eu vou pedir demissão, pausa o projeto, o que a gente faz? E aí, meu marido falou, não, o que tiver que ser, vai ser. Né? Deus é que sabe a hora das coisas acontecerem, então, vai lá. E a gente tem há 2 anos, quando vai demorar mais 1 ano, não sei. Né?
Aí eu pedi demissão em outubro e no início de novembro eu descobri que eu tava grávida. E tu já tava grávida quando tu pediu demissão? Eu não sei, talvez estivesse ali, né? E aí muita gente falava assim, volta, guria, pede pra voltar. E tô desesperada, meu Deus, agora. Aproveita! E então eu digo Foi assim, o nascimento de 2 filhos. 2 filhos. Foi duas gestações. Eu me tornei mãe e empreendedora ao mesmo tempo, porque daí todo aquele primeiro ano da construção do meu negócio foi grávida. Algumas oportunidades. Mas daí tinha uma pressão a mais também, né, na tua cabeça, né? Ou não? Tinha. Apesar de ter o marido tava te apoiando, eu sei, tudo, porque né? a gravidez parece que traz uma força, né? Traz. Uma coisa, a gente fica assim, né? Poderosa. É verdade. Eu também sentia isso. Tipo assim, e depois que tu tem o filho, tu pensa, nossa, agora eu posso fazer qualquer coisa da minha vida, né? Eu dou conta de qualquer coisa, né? Uma coisa assim, né? Muito louco, né? E aí eu tava com aquela coisa que ia crescendo um ser dentro de mim. O que era um negócio perto de um ser que tá crescendo dentro de mim, né? E a tudo coisa fica pequeno, né? E tava muito fluido. Aquele Verdade. início, ele foi muito tranquilo, porque muitas portas se abriram. Foi muito louco, sabe? Eu vi ali que eu tinha uma credibilidade muito grande. Porque as pessoas começaram a me procurar. Então mesmo grávida, eu atendia e tudo certo. Perdi alguns clientes, sim. Eu lembro, assim, de fazer reunião, ir pra reunião com a barriga. Então, assim, a pessoa me chamava no WhatsApp. Paula, vamos marcar uma reunião. Daí eu ia na reunião, chegava na reunião de barriga e as pessoas, tá, então vamos deixar pra depois. Sabe que eu sentia isso também, porque eu trabalho com vendas, assim, né? E também eu trabalhei até... Eu saí de licença na quarta e a Clara nasceu no sábado, então foi, assim, super... E eu ia também nas empresas pra fazer o relacionamento com o cliente. E eles falavam assim, não precisava ter vindo. Tipo assim, não, tu tá grávida, guria, não, por que tu veio? Tipo, porque eu tô trabalhando, é o meu trabalho, né? Mas acho que assim, tudo... coitada, né? Tem uma dó, assim, né? Da grávida, eu ficava muito brava. Eu falava assim, gente, pelo amor de Deus. Exatamente. Né? E eu vivi isso, as pessoas acharam, será que ela vai conseguir me atender? Daqui a pouco vai misturar as coisas. Não sei o que passava na cabeça das pessoas. Tem um preconceito, né? Tem assim, preconceito. Vivi um pouco disso, mas isso foi muito pouco, assim. E aí foi fluindo. Eu trabalhei também até julho, a Antônia nasceu em agosto. Aí quando chegou ali no finalzinho, eu falei, chega, né? Depois já não tô no CLT, vim empreender, fechei a agenda e curti aquele último mês, assim, sabe? Ao máximo. Arrumando roupinha, treinando muito, né? Eu gosto de fazer atividade física, então eu treinei assim até um dia antes da Antônia nascer. Eu tinha muita preguiça, não fazia nada. De exercício eu não fazia, até comecei a fazer pilates, aí eu falava assim, mas se eu não tô afim é porque meu corpo não quer, então eu não vou. E foi muito legal, assim, aquele último mês, né, dedicado a ela, viver aquela barriga, ser muito mimada pelas pessoas. É uma delícia, né, essa parte de ser mimada e comi bastante. Então, foi muito legal. E aí, ela nasceu em agosto. Eu fiquei 3 meses... Não é o mesmo dia da Clara que a gente falou, dia 17? Ela é 17. A Clara é 17. É muito perto. E aí eu comecei até os 3 meses dela, daí eu só estudava muito, né? Então eu fiquei 3 meses ali com ela, quietinha, lia, estudava, assistia vídeos, fazia aulas. E aí quando ela tava com 3 meses, eu comecei a atender mães que tinham bebês. Que tinham viviam uma realidade parecida com a minha ali. E foi muito legal. Tem clientes que a gente... Sim, tu tinha muito pra agregar nesse momento, né? Então, assim, era eu amamentando de um lado e ela se amamentando do outro. Foi muito legal nesse momento. É porque a empreendedora, ela quase não tira licença, né? Porque é um negócio dela, né? Então, o nenê, depois que ela já tá um pouquinho bem, ela já volta a trabalhar, né? Exatamente. O MEI, ele tem a licença, né? Então, a licença não, um benefício. Que fica... Eu não sabia. O MEI, ele tem um benefício, então, de quanto se eu não tempo? me engano, por 5 meses, tu recebe ali um valorzinho, né? Não é um valor considerável, mas é um valor uma ajuda, né? Então, tem isso. Mas a realidade é essa, a empreendedora, ela é full time, né? Então, assim, tá doente, tá isso, tá aquilo, teu filho tá doente, não adianta. Teu negócio segue, né? Então, por isso que a gente precisa ter uma estrutura. E foi nesse momento que tu pensou, foi quando a Antônia nasceu que tu pensou em trabalhar com mulheres? Foi aí que tu resolveu? Ali começou a ficar bem forte a questão de mulheres, de mães, né? E aí tinha toda essa questão também de ter uma flexibilidade de tempo para eu atender.
Porque, vamos lá, eu tinha que encaixar os meus atendimentos nos horários que eu sabia que eram melhor pra rotina da Antônia, né? A gente sabe que um bebê de poucos meses, ele não tem uma rotina assim tão estabelecida, né? Mas a gente sabe que tem uns horários ali que são mais calmos e tal, né? Então, eu já não podia atender muito de noite já não fluía bem e tal. Então, aí começou a vir esse número maior de empreendedoras, porque era quem eu podia atender, sei lá, no meio da tarde ou no meio da manhã, né? E aí tinha essa questão de empatia com mulher que, né, tava ali com seu filho e tal. E aí começou esse foco nas empreendedoras. Na verdade, assim, um dos starts do foco nas empreendedoras foi quando eu comecei a fazer mentoria também. Porque daí a Antônia nasceu, aí ali 3 meses eu comecei a atender, mas eu não tinha uma estratégia de captação de clientes, né? As coisas tinham acontecido naquele primeiro ano de uma forma muito natural. As coisas aconteciam foi fluindo, não precisou fluindo. Pensar muito sobre isso. Depois daquele tempo que eu fiquei ali uns 4 meses meio fora, eu não sabia de onde tirar cliente. Tava meio perdida. Então, tinha uma ou outra que vinha, mas tava uma procura muito baixa. E com 7 meses, quando a Antônia tava com 7 meses, entrou a pandemia. Vivi a mesma coisa que você. Então, eu não tinha um negócio estruturado. Eu não podia mais atender presencial, eu estava começando a fazer atendimentos online, porque até durante o período da gravidez eu atendi 100% presencial. Aqueles ali eram os meus primeiros atendimentos online, mas eu não tinha uma estrutura nenhuma, eu não tinha digital organizado, não tinha nada. Você até se acostumar com isso também, né? De fazer consultoria online, né? As pessoas, as ferramentas, né? Tinha toda uma curva de aprendizado. E aí eu fui buscar uma mentoria na área, encontrei um mentor. Daí tu procurou um mentor para te ajudar. De desenvolvimento humano. Ele é mentor de profissionais do desenvolvimento humano, Zé Schaldauer, que é meu mentor até hoje, assim, né? Uma pessoa que eu me inspiro muito, com quem eu aprendo muito. E ali o Zé me ajudou a montar um negócio de desenvolvimento humano. Aí entrou aquela pegada das vendas, né? Porque a Paula até então não tinha precisado vender para ninguém. As pessoas me buscavam fazer um atendimento, é que nem eu falo para as minhas clientes. Atendimento é diferente de vendas. O atendimento é uma coisa, a venda é outra. E até então eu tinha atendido, mas eu não tinha ido vender. E ali eu vi que eu tinha vários bloqueios e questões com vendas. Ser chato, te incomodar, aquela coisa Aquela coisa que a gente tem de preconceito de vendedor, né? E que tá muito internalizada dentro da gente. E eu precisava vender o meu serviço. E eu lembro, assim, de às vezes sair da mentoria com ele e com um plano de ação, porque a mentoria tem muito isso, né? Tu vai pra mentoria, tu sai dali com um plano de ação pra botar em prática. Executar. Esse também é o meu formato de trabalho. E eu saía e olhava para aquele plano de ação de ter vezes de eu chorar. Não vou conseguir. De escorrer lágrima mesmo, assim, chorar, né? E eu falar assim, gente, como que eu vou chamar essas pessoas e eu vou falar isso aqui para essas pessoas? Que vergonha, que horror. O que essas pessoas vão pensar de mim? E ele tinha uma frase que ele me dizia assim, uma frase, não, uma expressão que ele falava: quanto mais não tu receber, mais perto do sim. Tá. Esses vendedores falam. E eu, gente, eu vou ter que receber um monte de não pra receber sim. E olha, foi incrível, porque daí eu fui me trabalhando, eu fui me colocando no processo e eu fui me desenvolvendo. E hoje eu brinco, assim, né, quando eu falo sobre esse tema, sobre o meu desenvolvimento na área de vendas, não me chama se não quer me contratar. Porque tem eu vou te convencer. Eu só não vou te convencer se eu achar que não é o teu momento. E isso eu sou muito sincera, né? De muitas vezes te falar assim, não, vai procurar uma terapia antes. Ou não consigo te ajudar nessa área. O meu negócio, ele é muito da indicação. Então, eu gosto de pegar gente que vai ser case de sucesso. Que vai chegar na amiga e vai falar assim, ó... Deu certo pra mim, vai lá e faz. Nossa, faz. Então, eu só não vou te vender. Mas agora, se eu entender que esse troço vai te ajudar... Olha, é muito difícil que tu vá embora e não faça alguma coisa comigo. Eu vou encontrar um meio. Mas isso foi uma caminhada, né, de desenvolvimento. Então, por isso, quando tu me pergunta assim... mas não é pra todo mundo. Talvez a Paula, lá de trás, que não sabia vender. Sou pra vendas. Ia dizer, eu não posso ter um negócio desse porque eu não sou pra vendas. Mas foi ali, na persistência,
em assistir vídeos. Eu lembro que eu comprei um livro chamado A Bíblia das Vendas, que é um livro só com técnicas, conceitos sobre vendas. De negociação. Ele é para vendedor mesmo. Eu digo que todo mundo que trabalha com vendas tem que dar uma espiadinha, assim, Contorno de objeções, deve ter, assim. Várias coisas, assim. Ele é muito, assim, para se tu é um representante, um consultor. Não era muito pro meu... Mas tu aprendia muita coisa ali. E eu lembro que eu li aquilo como se fosse uma Bíblia. Era devocional. Eu fazia o meu devocional na Bíblia das vendas. Porque ele não é um livro pra tu ler corrido, assim. Não é aquele livro que tu lê fluido. Sim, tu lê uma passagem ali. E eu fazia isso, eu fazia meu devocional na Bíblia das Vendas e eu ia anotando, botava em prática alguma coisa que tava ali, ia entendendo, voltava, umas coisas me davam raiva. Como é que eu vou fazer isso aqui e tal? Mas, sabe, foi uma construção de uma habilidade que eu precisava pra empreender naquele momento. E aí tu usou alguma técnica de PNL nesse momento que tu precisou tu usa, tu consegue usar, sim? Em mim, uso. Naquele momento eu acho que eu ainda não tinha formação... nenhuma formação mais profunda, assim. Mas depois, dentro das formações, foi uma questão que eu acabei trazendo pra ressignificar, pra melhorar a questão das vendas, sim. De conseguir ressignificar isso, porque a gente traz muitas coisas enraizadas a respeito de vendas, né? Então, hoje, sim. E as técnicas de PNL, sim. Eu digo mesmo que quem não é da área de desenvolvimento humano, que queira buscar um curso, que queira entender. O meu marido já levei, né, pra PNL junto. E ele pratica também. São coisas, assim, que a gente aprende até para se comunicar com os nossos filhos, né? A PNL traz muito, assim, isso de como se comunicar. Então, tem várias coisas hoje que eu aplico e que eu trago pro meu dia a dia, assim, para me ajudar, né? Que nem eu digo, o profissional de desenvolvimento humano, ele também precisa de ajuda. Então, eu tenho os meus mentores, eu tenho os meus terapeutas, eu tô sempre buscando, porque não é só o fato de tu saber a teoria, de tu saber a técnica que tu consegue te resolver sozinho. Claro, é igual um psicólogo, né? Que é obrigado a estar fazendo terapia para ele poder atender, né? Exatamente. Isso. Né? Eu falo pros meus colegas de desenvolvimento humano, hoje eu mentoro outras pessoas também na área de desenvolvimento humano, porque eu falo, a gente tem que contar com alguém. Então, para mim, se é um dinheiro bem investido, é isso. É em profissionais que vão estar comigo e que vão me ajudar. E é diferente de um curso, né? Porque um curso a gente vai, aprende a teoria e tudo mais, faz toda a diferença. Agora, aquele profissional que tá contigo uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, é outro nível de evolução. É que nem tu ter um personal na academia, que nem tu ir na Nutri. Esse acompanhamento, ele faz a diferença para tu conseguir colocar em prática e evoluir aqueles pontos que estão travadinhos, assim. E hoje, se a pessoa quiser contratar o teu serviço, ela fala direto contigo e tu não é um valor tabelado. Provavelmente tu analisa cada situação e determina como é que funciona essa questão do pagamento, assim. A questão dos serviços com a Paula, direto, né, comigo, as palestras, os treinamentos. Tu tem uma equipe hoje contigo, Paula? Hoje, nessa outra empresa, que é a empresa que eu terceirizo os serviços financeiros, sim, eu tenho uma sócia, né, que ela é responsável técnica pela equipe, assim, uma pessoa maravilhosa, que sabe muito, que é uma excelente gestora financeira, que tá já nesse negócio de BPO financeiro há um tempo. E aí, nós temos a equipe, né, que apoia ela nas questões operacionais. Então, relacionado à terceirização de serviços, é a empresa, né? A gente tá montando site, página, tudo, porque o lançamento oficial é agora em abril, né? Embora a operação já esteja rodando, porque ela já trouxe a operação dela, e aí a gente já fez a montagem de equipe, então a operação já tá rodando, mas o lançamento oficial da empresa é agora em abril. Então, ali é a equipe, mas aqui a parte de atendimento é comigo. Então, eu tenho as mentorias individuais, eu tenho as mentorias em grupo, tenho as palestras, o treinamento, e falta agenda para tudo isso. Se alguém quiser marcar contigo o horário agora, não vai ter agenda. O que acontece? Eu tenho um dia na semana, terça-feira, que é para reuniões de alinhamentos, que é para eu estar recebendo pessoas. Então, sempre que alguém me chama, né? Hoje uma menina me chamou, eu falei para ela, eu marco as reuniões nas terças-feiras. Então, terça-feira é o dia que eu vou conversar contigo e eu vou entender. Então, aí eu dou uma olhada como que tá a agenda de terça, das próximas terças, e encaixo ali pra gente ter essa conversa, pra gente ter essa primeira reunião. As pessoas perguntam, Paula, tem custo essa primeira reunião? Não tem custo. É uma reunião pra eu entender se eu posso te ajudar. Atender. Porque às vezes a pessoa já vem achando que, né, já vai agendar pra começar. Não. E muitas pessoas... vai fazer uma análise pra ver se tá dentro do que tu consegue. Assim, e eu amo essas reuniões, porque mesmo que tu não vire minha cliente, com certeza tu vai sair dali com algum direcionamento pro teu negócio, sabe? Com alguma coisa pra tua vida, alguma coisa
coisas para colocar em prática. Então, é uma reunião onde eu já consigo ajudar essas pessoas, né? Então, o caminho é esse, né? A não ser que tu queira alguma coisa pontual, né? Ah, Paulo, eu quero uma palestra, eu quero um treinamento para líderes, isso sim. Tu tem uma coisa já fechadinha que é mais daí simples. eu vou só entender o número, a data, o que é, quantas pessoas são, e aí a gente já vai passar o orçamento direto, a equipe já manda direto o orçamento para a pessoa. Mas quando é esse trabalho mais personalizado de mentoria, eu preciso dessas reuniões, né? Então, é algo que faz toda a diferença. E aí tem as turmas de mentoria em grupo, que eu abro esporadicamente. Mentoria em grupo, eu gosto de colocar empreendedoras que estão na mesma página, geralmente empreendedoras mais iniciantes, né? Então, aí eu abro ali uma turma de mentoria, porque é uma mentoria que tem todo um conteúdo programático, né? Tem toda uma estrutura de conteúdo que eu falo que é o que eu gostaria de ter tido acesso quando eu comecei a empreender. Então, tem toda a parte de financeiro, tem toda a parte de planejamento estratégico de uma empresa, de plano de negócio, a parte de marketing. Então, é uma pincelada de tudo, né? Para que ela consiga ter uma visão ali do negócio e implementar as questões ali no negócio dela. Sim. Então, hoje os atendimentos, as pessoas te encontram, no Instagram? É o teu... No Instagram, na rede social, a rede social principal que tu trabalha hoje. Paula Tamara, tudo é no Instagram hoje, por ali, né? tem o contato do WhatsApp também, se quiser chamar, então, por ali. Aí, o da empresa, em breve, no meu Instagram ali, né, vai ser divulgado, a gente vai fazer todo o lançamento da empresa e a gente vai passar as informações. Mas a operação já tá rodando, se alguém tiver interesse, pode me chamar ali. Consultoria financeira, então a Paula já tem... Já tem essa parte de terceirização e consultoria, que é bem focado no financeiro, né? Daí ali não entra mais essa parte mais estratégica, né, de desenvolvimento humano. Ali é uma parte bem focada pro financeiro mesmo. Então tá, acho que é isso, né? Não sei se tem mais alguma coisa que tu gostaria de colocar, que tu acha que seria interessante de tu falar. E deixar essa mensagem, assim, para as empreendedoras sobre a importância de a gente olhar para o nosso negócio com o amor e a dedicação que ele merece, né? Muitas vezes a gente tá trabalhando muitas horas, tá se dedicando, e aí tá falando assim, nossa, tô trabalhando muito. Mas às vezes não tá trabalhando de forma inteligente, né? De forma estratégica pro teu negócio. E tá tudo bem que tu não saiba tudo. E a gente precisa tomar um cuidado com esse boom de informações no digital, porque aí tu começa a seguir um monte de gente te falando um monte de coisa, e aí tu fica bem perdida, porque tu não consegue implementar, porque tu não consegue ter o resultado que a fulaninha tá tendo, e disse que é só fazer aquilo que tu vai conseguir fazer. Então, buscar... E tá muito na moda agora, né? Falar, eu ganho tanto, eu só faço, né? Eu dou um curso, aí vende um curso, um infoproduto, e Hotmart, não sei o quê. Não acreditem nisso, pelo amor de Deus. E muitas vezes eu falo pras minhas clientes, às vezes assim, dá uma desopilada, sabe? Para de seguir tanta gente. Se tu tá seguindo alguém, que a pessoa tá te falando uma coisa que ele tá te trazendo um incômodo, né? Uma sensação de incapacidade, silencia por um tempo se tu não quer parar de seguir. Mas, assim, te liberta um pouco dessa pressão e vai olhar pra dentro. Às vezes é um olhar muito pra fora e não olhar pra dentro. Mas se tu tá numa situação dessa, busca alguém que possa te ajudar de uma forma individualizada, né? Não precisa ser a Paula. Tem outras mentoras, tem outros consultores, tem outras pessoas, mas busca investir no acompanhamento individual, porque ele é muito diferente de tu participar de cursos, né, ou de grupos, se tu tá com uma questão bem, sabe, pesada ali no teu negócio. A minha mentoria em grupo, ela é mais voltada para desenvolver, para quem tá começando, para quem quer aprender. Ali ela não vai começar um negócio. Começar um negócio do jeito certo. Às vezes tu né? nem começou ainda. Tu Às pode vezes não nessa tua começou palestra ainda, porque tá pensando em isso, começar. pode entrar na mentoria em grupo, que é um acompanhamento também de 4 meses. Então, eu tô pensando em empreender, eu recém comecei e não me organizei das coisas. A gente vai organizar, a gente vai estruturar. Agora, se tu já tá no jogo e esse jogo não tá legal, não é aqui o teu lugar. Teu lugar é ter um acompanhamento individual. E evitar os grupos, né? Evitar. Eu tenho muitas pessoas que vêm pra mim e falam assim, Paulo, eu comecei a participar de uma mentoria em grupo, mas não me ajudou, porque ela estava falando de uma coisa e eu precisava de outra. Ou alguém ia lá com um super sucesso em alguma coisa e eu ficava me sentindo muito mal, porque eu não tinha conseguido aplicar aquilo. Deixa eu botava mais pra baixo ainda do que te ajudava. Então, assim, buscar algo individualizado e personalizado pra ti faz toda a diferença, né? Então, olhar pra isso como um investimento, né? E se, Paula, hoje eu não consigo fazer um investimento nisso, em desenvolver, já é um sinal de que alguma coisa não tá legal, né? De que tu precisa melhorar o teu caixa pra que tu consiga investir no teu negócio.
Então, a gente tem parcelamento, a gente tem várias opções de forma de pagamento, né? Eu não gosto de aceitar alguém que tá num momento muito ruim financeiramente, aquilo vai ser um peso pra ela, né? Eu sempre digo assim, ó, tem que ser leve pra ti, mas às vezes a gente precisa dar uma arriscada em algumas coisas, sabe? Quando eu comecei a minha mentoria com o meu mentor, o investimento na mentoria dele era umas 10 vezes mais do que eu tava tendo de receita naquele momento, sabe? E eu bati no peito, eu falei, não, eu vou fazer essa mentoria, porque é essa mentoria que vai me ajudar a levar meu negócio para um outro nível. Né? E aí eu aplicava e fazia, e chamava ele, e ia atrás. E aquilo se pagou em menos de 3 meses. Né? Então, algo que eu tinha que pagar ele em 6 meses, em 3 meses eu já tinha feito. Então, às vezes, a gente precisa também, né? Dar esses movimentos, assim, pra fazer acontecer. Porque, no máximo, se não der certo o negócio, a pessoa se desenvolveu, né? Assim, né? Pra alguma coisa ela vai usar, né? Assim, certamente. Né? Porque eu acho que nunca vai ser jogado fora, né? Assim, né? Tu te autodesenvolver, né? Não, o melhor investimento que tem é investir na gente mesmo. Todo mundo ganha, né? Então, tem empreendedora que fala assim, nossa, meu casamento melhorou, minha comunicação com meu filho melhorou. É muito engraçado, tem depoimentos lá, né, nos meus destaques, e às vezes não é só sobre negócio, né? Às vezes a pessoa veio pra melhorar autodesenvolvimento, né? Agora, mas pra ela quê? se desenvolveu, se conheceu, então eu trago muitas ferramentas de autoconhecimento, a gente faz análise de perfil comportamental, análise de sabotadores mentais, às vezes só essas 2 ferramentas, que são regra para qualquer processo, tem em todos os processos. Não, Paula, mas eu tô super bem, só quero olhar um negócio. Beleza, mas a gente vai fazer a tua análise de perfil comportamental pra te saber como que tu funciona, quais são os teus comportamentos pra te entender mais de pessoas, porque a análise de perfil comportamental traz isso, e análise de sabotadores mentais, porque todos nós temos alguns sabotadores mentais, umas vozinhas que ficam na nossa cabeça. Então, quando tu descobre que mas às vezes essas vozinhas não estão certas, às vezes eu já fico nessa dúvida. Né? Porque, tipo assim, são crenças limitantes. Mas às vezes essa crença aí tu tem que ter mesmo. Porque isso aí tu faz isso aqui muito mal, entendeu? Total. E esse relatório de sabotadores, ele traz muito isso. Tu consegue identificar. Tu consegue. As possibilitadoras o que e as limitantes. Consegue fazer esse mapeamento. Isso é interessante. Porque às vezes a gente precisa ouvir essas vozes, assim. Né? Às vezes elas são a nossa intuição. Só que tu consegue diferenciar o tom delas. Poderoso. Tô interessada. Tô interessada. Não, eu já tô aqui, tu tá falando, eu tô pensando, eu queria fazer. Que eu nunca fiz, mas eu escuto falar. E uma vez eu fiz uma que era muito voltada daí pra uma questão mais energética, que não é muito a minha vibe, não acreditei muito, então eu não consegui. Mas eu acho que uma coisa assim, mais racional era uma coisa que eu precisaria fazer. Tem um livro, né, que ele é voltado também para psicologia positiva, que ele investiga o tom dessas vozes, né, o que essas vozes são, que são os chamados sabotadores mentais. E aí tu consegue entender como que isso te ajuda, como que isso te atrapalha. E assim, é uma ferramenta poderosa. Tá? Ganhou de presente a ferramenta, tá? Pode me chamar. A gente marca a tua sessão de sabotadores mentais. Depois tu conta pra galera. Vou querer, com certeza. Vamos conversar na terça-feira que vem, então. Isso aí. Então, acho que é isso, né, Paula? É isso. A Paula Tamara, né, minha xará aqui, né? Tipo, tem muitas coisas, né? Paula, com a filha com a mesma idade. É isso aí. Destino. Então, gente, essa foi a Paula Tamara. Muito obrigada por ter estado aqui com a gente, né? Todo sábado tem um episódio novo, né? O da Paula vai ao ar agora no próximo sábado, né? Que é hoje, né? Porque vocês vão estar vendo hoje, que é sábado. Perdida, né? Então me segue lá no Instagram, @que fazer cachoeirinha, e segue também a Paula. Como é que é o teu Instagram, Paula? Paula Tamara F. Paula Tamara F. Isso. Pra conhecer mais sobre desenvolvimento humano e auxílio às mulheres empreendedoras aqui. E tu atende só Cachoeirinha, outras cidades, todos os lugares? Eu tenho cliente fora do Brasil, né? Que chique, cliente em Portugal, na Irlanda. Muito chique. O online, né? Possibilitou isso, né? Então isso a pandemia trouxe de bom, né? Mas assim, sou uma super atuante em Cachoeirinha, participo da Associação Comercial, do segundo núcleo de mulheres empreendedoras de Cachoeirinha. Escolhi Cachoeirinha para ter o meu escritório, a empresa nova, a sede também é em Cachoeirinha. Então, Cachoeirense raiz, então. Sou cachoeirense raiz, quero desenvolver essa cidade. Ótimo. Então, quem é de Cachoeirinha, pode me procurar que tem desconto pra quem é de Cachoeirinha. Vai estar no clube, Isso aí. Vamos fazer essa cidade crescer. Show. Então tá, gente, obrigada. Até mais. Tchau, tchau.